Se você acha que o ChatGPT ou qualquer outra IA é o seu maior aliado nos estudos para o vestibular, você precisa parar sua vida e vir ver esse vídeo. Oiê, eu sou a Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões. Se você não me segue, por favor, já começa a me seguir. Se você é vestibulando, você já deveria estar me seguindo, então corre, né, para clicar aqui no inscrever-se. E também me seguir lá no Instagram, né, para acompanhar sempre os meus conteúdos. Vamos abrir turmas novas do Método Bisturi, que é a maneira mais inteligente e eficiente de você estudar literatura para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Ainda agora em fevereiro abriremos turmas novas. Mas eu estou aqui hoje para falar, é um vídeo que faz tempo que eu quero fazer, né? Inclusive, acabei de gravar um vídeo de 36 minutos, eu ia editar ainda, ia ficar menor, mas perdi tudo. Vamos lá de novo. Eu tô aqui para falar sobre como você acha que a IA te ajuda a estudar literatura, mas na verdade ela te atrapalha, principalmente para quem mais precisa de ajuda, né? Eu acho que assim, eu vejo as pessoas mais jovens, os meus alunos, né? E o que é preocupante, alunos cada vez mais jovens, os alunos que chegam para mim. Então, eu dou aula só para ensino médio, né? Mas eu vejo os alunos, a gente conversa, né? E fico sabendo que professores do Fundamental têm essa dificuldade, porque os alunos estão cada vez mais dependentes das ferramentas de inteligência artificial. Então, vejo uma juventude que usa muito e muito dependente, e vejo a galera da minha idade, 19 mais, né? O pessoal já mais velho, que tem muita relutância com a IA, né? Que não gosta. Relutância com a IA? Enfim, que é relutante, né? Que não gosta, não vou usar. Eu acho que as duas coisas são bem erradas, né? E acho que a galera da minha geração, que aprendeu a fazer coisas sem IA, é a galera que mais está preparada para usar a IA, porque consegue fazer um meio termo entre ter as minhas habilidades, que eu desenvolvi, porque eu sei fazer as coisas sem IA, mas a IA resolve algumas coisas para mim, me ajuda, e eu uso o que ela me dá como base para melhorar e desenvolver o meu trabalho, né? Eu lembro uma vez, eu estava, nossa, trabalhando numa escola que eu tinha muita turma e muita prova. E eu tinha, sei lá, 24 turmas, porque eu dava matérias diferentes, dava literatura, dava redação, dava gramática, era de manhã, era de tarde, era de noite. E eu lembro que eu precisava de uma secretária. Eu falava, gente, se alguém pudesse fazer umas coisas básicas que eu preciso fazer, sabe? Tipo, corrigir prova-teste, né? Não precisa, pode ser qualquer um, passar essas notas numa planilha. Enfim, eu lembro que eu contratei eu botei um anúncio, assim, eu estou pagando X reais por um dia de trabalho, a pessoa vinha aqui me ajudar a organizar coisas para mim, né? Separar textos, pesquisar textos sobre um tema tal, para depois eu ver qual é melhor e selecionar. E eu lembro que uma ex-aluna falou, Ju, eu topo, eu tô sem fazer nada, eu vou. E ela ficou lá comigo fazendo umas tarefas mecânicas. A IA hoje ajuda a gente a fazer muitas tarefas mecânicas, né? Ela não corrige prova-teste, mas, por exemplo, você consegue fazer isso já uma coisa há muitos anos, desde antes da pandemia, né? No Classroom, por exemplo, né? O Google Classroom, o Google Sala de Aula, você bota o teste lá e automaticamente os alunos fazem e ele já corrige, né? Então, assim, tem muita coisa que a IA consegue fazer para nos ajudar. Eu acho que o problema é uma galera que não está desenvolvendo habilidades, porque está deixando tudo na mão da IA. Então, eu me lembro, sei lá, há um ano e meio, mais ou menos, um pouco menos, talvez, estava conversando com um amigo, ele falou assim, faz o seguinte, pega esse texto, você escreve o texto do jeito que você quiser, depois você joga assim no chat GPT e fala, resuma esse texto, diminua para 1/3. Eu lembro de ficar chocada, gente, mas eu não preciso do chat GPT para fazer isso, eu posso fazer isso. Eu consigo escrever um texto dentro de um limite, ou pegar um texto grande e reduzir para um limite menor, eu sou capaz de fazer isso, eu não preciso da IA para fazer isso para mim, né? Que é essa coisa que eu falo de ver as pessoas da minha idade falando, imagina, a IA não serve para nada. Para isso, não. Mas, por outro lado, a IA serve para muitas outras coisas. Agora, o problema é esse. Eu sei escrever um texto, eu sei resumir um texto, eu sei diminuir um texto, eu sei aumentar um texto, eu sei relacionar dois conteúdos num único texto, né? Se a IA faz isso para mim, ela pode até fazer, eu não preciso dela para fazer, mas ela pode fazer. É que nesse ponto eu não confio, porque eu confio mais no meu cérebro do que na IA. Só que o que a gente está tendo são alunos que não estão aprendendo essas habilidades, porque eles estão jogando tudo na IA. Então, ontem mesmo um aluno falou para mim, eu estava vendo um vídeo, era um vídeo de 50 minutos, aí eu vi 20 minutos, eu achei que era legal e estava bom, aí eu joguei a transcrição do chat GPT, falei, resume para mim. Eu falei, você já tinha visto 20 minutos? Mas meia hora era você aprendendo mesmo com aquele vídeo, fazendo anotação. Quando você jogou isso para o chat GPT, ele te deu o resumo, o que você de fato aprendeu, né?
Então, hoje tem essa preguiça que tem a ver com essa coisa acelerada da gente ver vídeo num e-mail. Eu também vejo, da gente ouvir áudio do WhatsApp num e-mail e de, meu Deus, meia hora vendo um vídeo. Ai, é muito tempo. E desculpa, o conhecimento exige tempo. A leitura exige tempo. Quando você lê um texto e você faz o resumo desse texto, é uma habilidade diferente de você ler o resumo que outra pessoa fez, ou pior, nenhuma pessoa, uma inteligência artificial. Então, é complicado, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é a gente. Coisas do cérebro que a gente não usa e vai ficando atrofiado, né? Não, eu não sou neuropsicóloga, neurolinguista, neuropsi, não sou neuro nada, tá? Tô falando de um jeito aqui muito informal e muito óbvio, que é o que você não usa vai atrofiando. Se eu não uso meus músculos, esses músculos vão se atrofiando, eu vou perdendo, né, a capacidade, porque o corpo fala, não tá usando, não preciso me esforçar para mandar energia para isso aí, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu sabia os telefones de cor de todo mundo, né? Eu lembro ainda o telefone da minha avó era 84691, numa época que aqui em Campinas a gente tinha 5 dígitos para o telefone fixo, né? Daquele de discar, inclusive. 84691. Hoje eu não sei o telefone de ninguém, eu não sei o telefone do Ariel, não sei o telefone do meu marido. Se eu precisar ligar para ele, eu não sei. Eu só sei o telefone do meu pai, porque era um número que era meu e passou para ele. Então, se eu estiver no meio da rua, precisar ligar para minha mãe, para minha irmã, eu não sei, tá? Eu só sei o telefone do meu pai. Por quê? Porque tá tudo no celular, a gente vai num clique. Então, meu cérebro descarta essas informações, ele não precisa mais. Aniversário, lembra que o povo brincava? Ah, o Facebook avisa os aniversários. Hoje nem mais isso, né? Porque o Facebook já caiu em desuso por uma população 60 menos, digamos assim. Então, são coisas que, assim, se a gente não vai usando, a gente vai perdendo. Eu, por exemplo, eu sou péssima de fazer conta de cabeça. Por quê? Porque eu fui criada na base da calculadora. Então, não desenvolvi essas habilidades, né? Sei lá, eu chego às vezes no mercado com o Ariel, a conta deu 123,72. E ele, na hora, assim, ele fala a divisão por 2, por exemplo. Imagina, eu teria que pensar muito, né? Porque eu não desenvolvi essa habilidade. E me preocupa que jovens e crianças estejam usando o chat GPT no lugar de aprender habilidades básicas de lidar com um texto, de ler um texto, entender um texto, resumir um texto, produzir um texto, né? Eu acho que a minha geração está no melhor dos lugares, porque a gente tem essas habilidades e usa o chat GPT para, ou outras IAs, né? Gemini, Perplexity, Claude, qualquer uma, para atividades mecânicas, atividades que seriam chatas, que te tomariam muito tempo e que te dão uma base para começar. Então, por exemplo, eu quero fazer um PowerPoint de um livro. E aí, ao invés de eu escrever um por um, eu dou lá um comando para o chat GPT, para ele me dar esses textos. Só que eu não vou pegar esses textos e jogar direto para o PowerPoint, né? Até porque tem IA que já faz o PowerPoint direto. Porque o que vem errado. Não vem perfeito. Mas, ao invés de eu digitar tudo do zero, eu uso aquela base, apago algumas coisas, insiro outras, então economizo meu tempo. Não é que ele faz para mim. E não é não uso. Eu uso para me ajudar. São tarefas mecânicas, né? Enfim, o problema vestibulando de você, especificamente, que é o tema deste vídeo, você usar IA para estudar literatura, eu estou aqui para te provar um caso real, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo, que é um problema, tá? A gente sabe que a IA, o chat GPT, eu falo mais do chat GPT porque é o mais comum, né? Inclusive por preguiça das pessoas de procurar outras coisas, porque ele é o mais comum, tá aí mesmo. Ele é alimentado com horas e dias e anos de textos, né? Só que desses textos, muito pouco é literatura. Mais ainda, literatura não dos grandes classicões. E aí, quando você precisa dele para encontrar esse tipo de informação, você não tem informação. Mas aí, ele não te deixa sem resposta, porque ele alucina, ele inventa. Isso é uma puta desonestidade do caralho. Porque se o aluno meu me pergunta uma coisa que eu não sei, eu não vou inventar um bagulho e falar qualquer coisa para ele. Se ele me pergunta uma coisa que eu não sei, eu vou falar, puxa vida, não sei, vou pesquisar e depois te falo. A IA não. Você pergunta uma coisa que ela não sabe, ela inventa. Agora, se você não sabe nem dizer que aquilo que veio está errado. Essa é a grande questão. Dos milhares e sei lá quantos trilhares de textos que foram usados para alimentar a IA, muito pouca coisa é de literatura. E menos ainda de obras um pouco menos conhecidas, que o vestibular cada vez mais está colocando. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que é do livro Nebulosas, da Narcisa Malha, que está no vestibular da FUVEST, entrou no ano passado, vai ficar aí 4 anos na lista, né? Temos mais 3. Era o livro mais difícil da FUVEST no ano passado, esse ano não é mais, porque aí entrou Clarice Lispector. Clarice Lispector fode tudo, que é o livro mais difícil do mundo, né?
mas ainda continua sendo uma obra difícil. E é um livro sobre o qual a gente tem poucos estudos. Inclusive, me matei. Meu livro, gente, ele é inteiro, riscado, rabiscado. Olha isso aqui. Foi um trabalho de interpretação mesmo. Eu sou muito orgulhosa do meu curso de nebulosa. Ele ficou com acho que 14 horas. Eu leio todos os poemas para você, explico tudo um por um, que é o que eu faço no Método Bisturi, né? O Método Bisturi é o combo com todas as obras da Unicamp e da FUVEST. Você consegue comprar separado, se quiser, que sai mais barato comprar no combo, né? E tem vantagens. Mas, enfim, depois do carnaval teremos informações sobre Turma Nova. Mas eu tive um puta de um trabalho porque tem pouco material. Se quiser pesquisar Dom Casmurro na internet, tem muita coisa na internet. A IA se alimenta da internet, certo? Então, ela encontra muito material na internet. Sobre isso aqui, ela não encontra quase nada, porque é justamente uma das razões pela FUVEST ter colocado isso aqui na lista, né? Uma das razões pelas quais a FUVEST colocou isso aqui na lista. É uma autora que até então era desconhecida. Eu brinco que para mim podia ter continuado desconhecida, porque tá livro chato do caralho. Mas enfim. Então, tem poucos estudos. Agora que está começando, a gente teve um ano aí desse livro no vestibular, a internet aos poucos está sendo alimentada com vídeos, com análises, mas ainda é muito pouco. Então, a IA, quando ela vai buscar, ela não encontra. A IA é alimentada com textos. Tem coisa velha que está lá na biblioteca, que não foi digitalizado e que a IA não tem acesso. Que eu tenho, que você tem, que eu posso ir lá e pesquisar. A IA não faz isso. Ela lida com o que está na internet. E nem tudo está na internet. E no que diz respeito à literatura, tem muita coisa que não está na internet, que a IA não consegue acessar, ela não encontra respostas, e aí ela alucina, ela inventa, tá? Isso acontece bastante aqui. Vou te dar um exemplo do poema Voto, que é o segundo poema do livro, da Narcisa Malha. Esse é um poema curto, eu não quero perder muito tempo aqui fazendo análise completa dele, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, você precisa ter uma ideia para você entender o meu ponto aqui. Temos aí esse poema Voto, que é dedicado à minha mãe, né? A mãe dela, óbvio. Temos uma dedicatória e temos uma epígrafe do Álvares de Azevedo, que é um poeta romântico da segunda geração aí, né? O mal do século. E de ao menos de amor meus pobres cantos, no dia festivo em que ela chora, com ela suspirar nos doces prantos. E aí a gente tem esse pequeno poeminha da Narcisa Malha, chamado Voto, que ela dedica para a mãe, e que diz assim: a viração que brinca docemente no leque das palmeiras, traga à tua alma inspirações sagradas, delícias feiticeiras. Veja, a viração é o vento, né? Que brinca no leque das palmeiras. É bonita essa imagem, né? Que as folhas das palmeiras formam como se fosse um leque. Então, esse vento que brinca nas palmeiras, traga a tua alma, tua quem? A da mãe, caralho. Se o poema é dedicado à mãe, ela está desejando, né? Que esse vento leve a alma da mãe inspirações sagradas, delícias feiticeiras, ou seja, que o vento leve coisas boas para você. E ela segue. A flor gentil que expande-se contente na gleba matizada, inveja-te a tranquila e leda vida dos filhos sempre amada. A flor gentil, né? Na gleba é da terra, né? No jardim. A flor inveja a sua vida. A vida da mãe? Sua de quem? Da mãe. Tranquila e leda. Leda é feliz, né? Então, essa mãe que tem essa vida tranquila e feliz, que é amada pelos filhos, até as flores invejam essa vida maravilhosa. De novo, gente, eu estou fazendo aqui muito rapidamente para não perder tanto tempo, tá? Mas, enfim, deu para entender. No bisturi a gente vai com mais calma, tá? Só teus olhos, roreja de délio pranto de mística ternura, como silfos de luz, cerquem-te gozos, enlace-te aventura. Então, ela está dizendo aqui, rorejar é marejar, é umedecer, né? Délio pranto de mística ternura. Só. Então, se você for chorar, que seja de alegria, né? De ternura. Délio pranto, Délio tem a ver com Delos, Apolo, uma referência mitológica aqui, que quer dizer brilhante, né? Então, só, se você for chorar, que seja só um pranto délio, ou seja, abençoado, iluminado, né, de ternura. E que gozos, ou seja, prazeres, te cerquem, né, como silfos de luz, como entidades de luz, e que a aventura te enlace, te abrace, que a felicidade te enlace, te abrace. Os filhos todos submissos, junquem de rosas tua estrada e curvem-se os espinhos sobre os passos da mãe idolatrada. Juncar é cobrir. Então, que os seus filhos submissos à sua vontade, obedientes a você, cubram seu caminho de rosas e que quando você passe, os espinhos se curvem, né, para não te machucar. E aí ela termina: tais são as orações que aos céus envia tua pobre filha, e Deus acolhe incenso, embora emane de branca maravilha. Então, essas coisas são as coisas que eu desejo para você, né? Que o vento traga inspiração, que a flor inveja a sua vida, que se você chorar, seja só. Tudo isso aí é o que eu desejo. Tais são as orações que envia aos céus, que aos céus envia sua pobre filha, que sou eu que estou escrevendo poema, né? Para minha mãe, ela disse, a minha mãe. Então,
É isso que quando eu rezo para você, é isso que eu peço, né? E Deus acolhe o incenso. Embora emane de branca maravilha. O incenso aqui tem essa ideia religiosa. Incenso não é só essas varetinhas que a gente acende em casa para deixar cheiroso ou para limpar as energias, mas lá na igreja, né? Nas igrejas vem com um turíbulo, tem essa ideia de sacrifício, de uma fumaça que chega aos céus, né? Então é como se essa prece dela chega aos céus como a fumaça do incenso e Deus acolhe. Embora emane de branca maravilha, embora eu não seja nada, né? Eu não seja ninguém, Deus acolhe esses meus pedidos, esse meu voto. E aqui a gente tem essa ideia do voto. Voto aqui não é voto de votar na eleição, escolher alguém. Não tem esse sentido. Tem o sentido de desejo. Sabe quando você fala assim para alguém: boas festas, feliz ano novo, bom Natal, são os meus votos. Não sei se as pessoas ainda usam isso, né? Quando eu era criança, a gente mandava cartão de Natal pelo correio, lá no século XVI. Com votos de boas festas. São desejos, né? Eu peço, é como se eu oro e peço para que você tenha uma vida boa, enfim, boas festas, né? Festa do Natal, festa do Ano Novo. Ou assim, ai, fulano tá doente, poxa vida, faço voto de que ela melhore, né? Peço, espero, oro para que ela melhore. Então, voto aqui é nesse sentido, né? O voto é o desejo, é a oração que ela faz com os desejos que ela tem de tudo de melhor para a mãe dela. Basicamente, muito rapidamente, esse é o poema. Mas aí, quando a gente joga no chat GPT, a gente vai encontrar coisas assim. Eu coloquei de um modo muito breve, né, muito simples, sobre o que fala o poema Voto de Narcisa Malha de 1872. O chat GPT dá para você. O poema Voto é basicamente uma declaração de compromisso moral e existencial com uma causa coletiva. Não é voto no sentido eleitoral, é voto como juramento, promessa solene, quase religiosa. Ele articula 3 eixos bem fortes, típicos da poesia romântica engajada do século XIX: idealismo político e social, liberdade, justiça, pátria; sacrifício pessoal em nome do bem comum; tom profético de missão feminina e ética. Dá para ler o poema como um juramento de vida dedicado à luta contra opressões, escravidão, tirania, desigualdade, temas que atravessam toda a obra de Narcisa. Absolutamente não. Tem nada a ver essa porra aqui. Nada a ver. Só que tá de um jeito tão bonito, né? Olha que bonito. Um juramento de vida dedicado à luta contra opressões, escravidão, tirania, desigualdade, temas que atravessam toda a obra de Narcisa. É verdade que esses temas atravessam a obra da Narcisa, né? Mas não se encaixam neste poema. Aqui não tem nada a ver. Você leu o poema comigo, mesmo que rapidamente, você entendeu? Não tem nada a ver. Isso a IA encontrou na internet, porque a Narcisa Malha, de fato, em outros poemas aqui da obra, vai falar desses temas. Mas para esse poema, não. Não tem nada a ver. Tem mais um exemplo para te dar. Olha lá, e ele bota de um jeitinho assim, né? Contexto rápido, super importante para entender o voto. Narcisa Malha escreve em 1872, ainda no Império: escravidão vigente, repressão política, pouquíssimo espaço público para mulheres, romantismo tardio com viés condoreiro abolicionista. Até aí, isso faz sentido. Mas isso não te ajuda em nada a interpretar este poema específico, que é um poema super pessoal, que ela faz para a mãe, tem nada a ver. Ela não é a poeta do eu lírico apaixonado chorando na janela. Ela vai ser, sim, em vários poemas desse livro aqui, chatíssimos, by the way. Ela é poeta cívica, combativa, quase panfletária em alguns momentos. Então, quando ela fala em voto, não é sentimental, é ético e político. Você tá louca, viada? É óbvio que é sentimental, é um poema que ela faz pra mãe, desejando coisas boas pra mãe. Não tem nada de ética ou de política aqui, absolutamente nada. Olha lá, mais um. Ideia central do poema. Em termos simples, o eu lírico promete dedicar sua vida, sua voz e sua poesia à liberdade, à justiça, mesmo que isso custe dor, isolamento ou sacrifício. É um compromisso consciente com a luta, não um desejo abstrato. Não é quem sabe eu ajude, é eu juro que minha existência será isso. Da onde? Você leu o poema comigo? Porque quem tá alucinando é ele ou a gente? Não é possível. Não tem nada a ver, mas de novo eu volto a dizer, se você não leu o poema, você não sabe. Você não vai saber que tá errado. E ele escreve de um jeito tão bonito, né? Nossa, que bonito, palavras bonitas. Aí o aluno vai lá, sei lá o que ele faz com isso, ele copia no caderno. Às vezes tem gente que salva numa pasta, né? Ai, tô estudando. Finge que tá estudando, né? E tem um monte de coisa salva na pasta que você nunca nem leu. Você pediu pro chat GPT fazer, você joga lá na pasta. Ah, isso aqui um dia eu vou ler, nunca lê, né? Esse tempo todo que você tá perdendo, você devia estar lendo o texto, né? Ah, mas eu leio e não entendo nada. Eu sei, por isso que eu criei o método Bisturi, porque eu leio junto com você e vou te explicando, tá? Mas enfim, completamente alucinado. Outro exemplo.
Essa aqui é outra IA, que é a Maritaka, que é uma IA, parece que é brasileira, né? Ó, mesmo comando de que fala o poema Voto de Narcisa Malha, de 1872. O poema Voto, nanana, trata de temas ligados à liberdade, ao desejo de participação social e à expressão do lírico feminino em um contexto de restrições políticas e sociais. Narcisa Malha foi uma das primeiras vozes femininas a se destacar na literatura brasileira, e seus poemas frequentemente abordam questões como o direito ao voto, a emancipação feminina e a luta por justiça social. É verdade! Mas não tem absolutamente nada a ver com o caso deste poema. Isso aqui é a única coisa que a IA encontrou na internet sobre a Narcisa Malha. E ela traz para você para não falar, poxa vida, não sei. Ela não te deixa sem resposta. Esse é o problema. Ela te dá uma resposta bosta, uma resposta que não tem nada a ver com o poema. No poema Voto, a autora utiliza a metáfora do voto como símbolo de liberdade e cidadania, refletindo sobre o desejo de ter voz ativa na sociedade e de participar das decisões coletivas, algo que à época era negado às mulheres. O poema expressa, né? Além de tudo, tem erro aqui. Expresso, portanto, um anseio por igualdade e por reconhecimento do papel feminino na vida pública. Não, não e não. Absolutamente errado. Botei até um i aqui, absolutamente. Se quiser uma análise mais detalhada, Deus me livre, né? Deus me livre. Para mim, já entendi, já tá bom. Eu trouxe um exemplo também do Gemini aqui, né? Olha lá, de que fala o poema Voto de Narcisa Malha, de 1872. O poema Voto, publicado, né, é uma das obras mais emblemáticas, né? Aí ele enrola, né? Ele faz uma introdução aqui que não precisava. Uma das obras mais emblemáticas de Narcisa Malha, a primeira mulher a se profissionalizar como jornalista escritora no Brasil. É verdade, mas foda-se, isso não importa para analisar o poema, que foi o que eu pedi. Para de me enrolar, né? Em termos gerais, o poema é um manifesto de liberdade pessoal e uma rejeição aos valores materiais e às convenções sociais sufocantes do século XIX. Não, não é. Só que eu só sei que não é, porque eu li, entendi. E aí, quando vem essa resposta, eu sei que está errada. Você não sabe. Você leu, não entendeu o poema, você acredita no que ele diz. Ou você nem leu o poema, né? Ah, resume aí para mim, GPT. Toma, chupa. Temas principais: a rejeição da opulência. Narcisa inicia o poema estabelecendo o que não deseja. Meu Deus do céu! Ela recusa a riqueza, o luxo e a glória vã. Para o autor, os adornos da alta sociedade são vistos como correntes que aprisionam o espírito. Que bonito, mas não. Da onde veio isso? Absolutamente não. E ele segue. Eu deixei porque é risível, né? O desejo de isolamento e natureza. A voz lírica expressa o desejo de viver em comunhão com a natureza. Ela busca um fiel e humilde abrigo. E está entre aspas ainda. Quer dizer, se ele está entre aspas, ele tirou isso de algum lugar. Parece que é do poema. Não é, né? A solidão como espaço de reflexão e paz. A beleza das flores e o som dos elementos naturais em vez dos salões barulhentos. Oh, amor, tá alucinando para um caralho, né? A liberdade de pensamento. O ponto central de voto é a emancipação intelectual. Você entendeu? Narciso escreve sobre o desejo de ter por mestre a consciência e por guia a razão. Escreve? Onde? Que nesse poema aqui não é. É em um contexto onde as mulheres tinham pouco espaço de fala, reivindicar a própria consciência como autoridade máxima era um ato profundamente subversivo. Verdade! Mas não nesse poema. Então, acho que já ficou claro, né? Que não, a internet não tem informações sobre isso, a IA vai inventar e vai te dar. Você só vai saber se você conhecer o poema. E vamos lá, se você conhecer o poema, você não vai precisar disso. Se você faz uma boa aula com um bom profissional, ou tem habilidades maravilhosas, né? Você não precisa disso. Geralmente, quem vai precisar é quem não entendeu ou não leu. E aí, tá vendo a merda? Ai, Ju, mas tem a ver com o prompt. Se você elabora mais o prompt, pode até ser, mas se a informação não existe na internet, ele não vai encontrar e ele vai alucinar. E ainda assim, lembrando que cada vez mais os livros do vestibular são livros recentes, que estão entrando agora na lista, não tem muita coisa sobre eles, então a IA não vai ter de onde tirar e ela vai inventar. E se você não faz ideia do que é, você vai. Ela escreve de um jeito bonito, não escreve? Puta que pariu, a metáfora da liberdade individual, só que não tem absolutamente nada a ver, né? Então, assim, ai, Ju, mas depende. Então, se eu quiser fazer Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ter bastante material? Vai. Só que a IA não consegue selecionar desses materiais do que é bom e o que é ruim. O que é uma fonte boa do que é uma fonte ruim. Para ela, uma fonte boa é uma fonte que é muito acessada. Quando você digita no Google qualquer coisa, a primeira fonte que aparece é Brasil Escola, que é uma bosta. Ou Guia do Estudante, que é bem superficial.
Então, ela entende fontes muito acessadas como fontes confiáveis, o que não é a mesma coisa. Quando eu vou estudar um livro, por exemplo, que estou estudando agora, Os Funerais da Mamãe Grande, estou preparando aqui o curso, as anotações da Tia Ju, começou, né? Eu encontrei, por exemplo, pouco material sobre alguns contos aqui, né? Inclusive, encontrei algumas coisas mais em espanhol. Essa é uma coisa, por exemplo, eu leio no espanhol sem problema. Mas se eu precisasse traduzir, a IA traduz um texto. Olha, essa é uma coisa boa que ela faz. É claro que não vai ser perfeita a tradução, mas dá para você entender mais ou menos, né? Essa é uma tarefa mecânica que eu deixo ela fazer por mim, sem confiar 100% no resultado, tá? Mas aí, por exemplo, vamos lá, eu encontrei 3 artigos, por exemplo. Foi menos, né? Difícil, por isso que eu ainda estou buscando mais. Sobre essa obra aqui. E daí? E daí eu jogo no chat GPT, falo, lê esses 3 arquivos e resume para mim? Jamais. Porque as habilidades do chat GPT não são, ele é, para isso, ele é infinitamente inferior ao meu cérebro que eu aprendi ao longo da minha vida. O chat GPT ele faz uma coisa meio por amostragem, a IA de maneira geral, né? Você manda ele resumir um texto, ele vai tirar um pouco de informação de cada parágrafo. Às vezes tem um parágrafo ali que só tem coisa besta, que não é importante, né? Ele não sabe diferenciar essa informação, é uma informação boa. Ele vai por. Isso aqui se repete muito, então isso deve ser importante. E às vezes não é. Então, assim, não dá para confiar. E se você não desenvolve essa habilidade de você ler o texto, você saber o que é importante ali, você grifar e depois você criar o seu próprio resumo, e vai depender da IA para isso, ela vai fazer um trabalho muito pior do que você. E não dá para confiar, né? Então, uma coisa é, eu pedi para a IA fazer alguma coisa para mim, tenho aquilo como base, como eu já disse, em cima daquilo eu vou trabalhar. Poupo o meu tempo, porque eu não preciso começar aquilo do zero. Isso é ok. Agora, confiar 100% no que vem dela, né? Esses dias descobri uma IA super legal que faz infográficos, belíssimos, que eu não saberia fazer de outra forma. Mas vem com erro conceitual, vem com erro de digitação, e essa IA ainda não é editável. Ela dá o infográfico, eu não posso entrar aí. Eu não posso entrar no infográfico e arrumar o que está errado. Aí eu tenho que gerar outro prompt falando, faça um infográfico, tal coisa se escreve assim, aí ela gera outro. Então, assim, ainda assim é menos tempo do que eu levaria para fazer o infográfico, porque eu nem ia saber fazer tão bonito como ela faz. Mas não é perfeito, compreende? Agora, é um infográfico, não é o resultado, o sucesso ou o fracasso dos meus estudos do vestibular na mão da inteligência artificial que não foi alimentada com textos literários. E aí, assim, o problema é, você não pode, então, confiar na IA, até porque, como eu disse, além de não poder confiar na IA, e assim, tem muito criador de conteúdo que usa a IA para fazer os seus vídeos, né? Então, coloca lá, ChatGPT fala para mim sobre o livro tal. Aí, ChatGPT faz um resuminho, pronto, um roteiro de vídeo, a pessoa vai lá e abre a câmera e grava. Ela nem sabe o que ela está falando. Temos problemas com a IA, na qual você não pode confiar, mas tem outros problemas que eu acho que são até mais graves, sabe? E que aquela velha história, se você não sabe, você não tem como ver que está errado. Eu comprei esse livro aqui, eu falei disso, acho que eu falei em algum outro vídeo por aqui, né? Do professor José Luiz Amzalac, que é um cara que há muitos anos trabalha com literatura para cursinho, para vestibular, fazendo resumos e análises de obras literárias. Paguei caro pra caralho, paguei acho que 120 conto esse livro aqui. Não estava vendendo no Brasil, Bedidas, não tem no Brasil, ainda bem, sorte sua. Demorou para chegar, e não é bom. Por que não é bom? Lembra que eu falei que Narcisa Malha é difícil, tem pouca informação, né? E eu sofri, me orgulho muito do curso que montei, porque ficou muito bom, modéstia à parte, esse é o meu trabalho, mas sofri. Eu comprei esse aqui principalmente por causa de Nebulosas, né? Que era um livro que eu estava tendo dificuldade. Vamos lá, vamos ver o colega aqui, talvez ele tenha tido acesso a fontes que eu não tive. Gente, uma decepção. Ele cita aqui coisas que não estão no livro. Então, por exemplo, aqui na página 73, ele fala, no poema à noite, papapá, papapá. Aí ele bota uma estrofe. Você enxerga o que está escrito aqui? Não é desse poema. Eu não sei de onde ele tirou, mas essa estrofe, não, eu peguei aqui o poema à noite, não está aqui. Da onde que veio? Não sei. Ele faz a mesma coisa logo abaixo, ele coloca uma outra estrofe. Essa combinação é poderosa, ampliando a profunda temática do texto. E aí ele bota uma estrofe de exemplo do que ele acabou de falar, só que não é do poema de que ele está falando. E isso acontece muitas vezes aqui. Tem vários livros de que ele. Tem vários poemas de que ele está falando aqui que não estão no livro. Que não, aqui ele fala morte, não é morte, é sono, tá errado. Então, assim, é um livro caro de uma pessoa, olha, José Luiz Amzalac, que foi professor de literatura em cursos pré-vestibulares de São Paulo por mais de 20 anos, atuando em instituições como Ângulo, Objetivo e CPV, e também Belo Horizonte, nos cursos Método, Promove e Ângulo Decisão. Além disso, lecionou em diversas cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. Foi autor e coautor de diversas obras voltadas. Você fala, porra, esse aqui é um cara em que eu posso confiar. E não pode.
porque tem erros aqui. E você fala, Ju, fudeu? Eu não posso confiar na IA. Eu não posso confiar no material didático de um cara conceituado, que tem nome. Eu não posso confiar nas pessoas da internet, porque também tem isso, né? Em literatura especificamente. Na internet você pode ter um professor de matemática não tão bom, né? Nos vídeos do YouTube. É que em literatura, qualquer um pode falar de livro. Qualquer um pode abrir a câmera e sair falando aqui o que quiser de livro. E aí, até aí, inclusive o meu mestrado é sobre isso, sobre booktubers, né? Como eu sempre comento aqui. Mano, você quer abrir lá o seu YouTube, falar o que você achou de um livro, dar a sua opinião, é uma coisa. Agora, quando é um livro do vestibular, a gente tem que ter um nível de profundidade um pouco maior. E você que confia em qualquer um, você não sabe quem é a pessoa, né? Às vezes tem professores que estão falando merda. Imagina qualquer um falando sobre livro. Então, assim, Ju, fudeu. Se eu não posso confiar na IA, se eu não posso confiar nos materiais, se eu não posso confiar nas pessoas do YouTube, eu vou confiar em quem? É óbvio que eu vou falar para você confiar em mim. E não só porque você quer vender seu curso. Claro que eu quero vender meu curso porque eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. Mas porque o meu trabalho é sério. Eu não faço, eu não alucino, eu não invento o que eu não sei, eu não te deixo sem resposta, eu vou pesquisar muito. Cada livro eu leio pelo menos 2 vezes para gravar o curso, com um nível de detalhamento e de estudo que eu já te mostrei. Isso aqui é um pouco, né, das minhas anotações, ou que nem agora mesmo que eu te mostrei, que eu estou aqui estudando os funerais da Mamãe Grande. Dá uma olhada, tá? É tudo para poder te explicar. E por que que eu faço isso? Porque eu sei que você não entende quando você lê sozinho, ou que você tem muita dificuldade, ou que você não entende, aí você vai procurar e vai encontrar a informação errada. Então, óbvio que se tem alguém que pode falar sobre mim, sou eu mesma, mas tem os depoimentos dos meus ex-alunos também, né? Eu confio no meu trabalho, porque eu faço o meu trabalho de uma maneira séria. Eu não vou te falar de um poema que não está no livro, eu não vou te falar uma merda que eu tirei da minha cabeça ou que eu alucinei, eu não vou ficar enrolando, falando coisas sobre o autor sem entrar de fato no assunto, né? Então, óbvio, você quer vender seu curso? Claro que eu quero vender meu curso. Se você puder vir participar, vai ser maravilhoso. Eu quero, porque eu preciso vender o meu trabalho, mas também porque eu confio demais no meu trabalho. Eu faço isso e dá um puta trampo, porque eu sei que é a melhor maneira de você vestibulando estudar com segurança, que você não está perdendo tempo e tendo informação errada, né? Ju, não tenho condições de fazer seu curso agora. Tudo bem? Segue aqui os meus conteúdos aqui no YouTube, tá sempre colocando coisa. Claro, não vou colocar tudo, porque senão eu não vendo e eu preciso vender porque eu preciso pagar conta, né? Os boletos tá aqui. Mas tem conteúdo aqui, sempre tem conteúdo no Instagram, né? E compare o que está acontecendo, sabe? Se a pessoa fala o negócio do livro, você leu, você fala, nossa, nada a ver, cuidado. Ou, nossa, eu não vi isso. Às vezes você não viu mesmo que você tem dificuldade, mas daí tenta ver. E se ainda tentando ver você não encontrar aquilo que a pessoa falou, é uma bandeirinha vermelha aí de que talvez não seja um conteúdo tão de qualidade, né? Era um vídeo especificamente sobre a IA, né? E tem muita coisa para falar da IA. Eu te trouxe aqui um exemplo. Inclusive, você pode comentar aqui para mim, mas eu tive resultados maravilhosos com a IA. Como eu disse, ela vai sendo alimentada, e talvez daqui a 10 anos a IA esteja melhor em termos de conhecimento de literatura, mas ainda assim, as habilidades dela, contexto, eu sou muito mais eu, né? E ela escreve de um jeito bonito, que se você não tem noção, você acredita, porque é tão bonito, né? Não estou aqui demonizando a IA, eu acho que a IA pode nos ajudar muito, mas principalmente com tarefas mecânicas. Se for para ela substituir o seu cérebro, não faça isso. Mas é difícil. Exercita. É difícil fazer bíceps, para mim é difícil, né? Mas se a gente não faz, como eu estou fazendo agora, só pelanca. O seu cérebro vai ficar uma pelanca. Se você confia ao invés de você pensar, você joga para IA fazer. Cerebrinho de pelanca. Não vou dizer que eu tô de boa de ter bíceps de pelanca, eu gostaria, e vamos voltar, né? Esses dias eu tava vendo uns vídeos antigos meus, nossa, como eu tava bem mais magra, né? E mais tonificada. Então, mas ter um bíceps pelanca não é uma coisa que me incomoda tanto. Agora, ter um cérebro pelanca, porra, né? E se você deixar a IA fazer tudo para você, seu cerebrinho vai virar uma pelanquinha. Então, vamos exercitar esse cerebrinho, tá? No que eu puder ajudar, estou aqui. Deixa aqui para mim o que você quer mais de conteúdo de vestibular. Já falei, tudo do bisturi não posso colocar, né? Mas conversas assim, ou uma ajuda ou outra, me diz aí o que é que você gosta, se você gosta. Ah, Ju, cala a boca, você tá errada. ChatGPT é meu cursinho. Boa sorte. Bons estudos, um beijo e eu volto. Imagina, não gravou. Agora chega, não gravou de novo. Amor de Deus.